Bem-vindos de volta ao Mergulhando na Reforma Íntima. Preparados para mais um mergulho profundo. Com certeza, sempre animada para explorar esses temas tão ricos. Hoje a gente vai navegar pelo capítulo 18, Fé nas Vitórias, do livro Reforma Íntima Sem Martírio. E já adianto, o tema de hoje é a fé. Mas calma, não é só sobre religião, não. Isso mesmo. A fé que a gente vai abordar aqui é sobre acreditar na nossa capacidade de mudar, de evoluir. É sobre ter essa confiança, essa certeza de que a gente consegue alcançar nossos objetivos, sabe? Exatamente. É ter fé na nossa força interior, na nossa capacidade de superar os desafios e alcançar a transformação pessoal que a gente busca. E logo de cara, o autor já joga uma frase poderosa pra gente. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diriz a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Nada vos seria impossível. Uma imagem forte, né? É tirada do Evangelho de Mateus. E me faz pensar, o que ele quis dizer com isso? Será que basta a gente ter fé para mover montanhas? Essa é a questão, né? A fé é fundamental, mas ela precisa ser acompanhada de ação, de esforço, de persistência. Então não é só fechar os olhos e desejar. Não, não é mágica. A fé é o combustível, a força que nos impulsiona, mas a gente precisa colocar a mão na massa, sabe? Entendi. É como ter um carro potente. A fé é o motor, mas a gente precisa dirigir, saber o caminho, né? Perfeito. A fé nos dá energia, motivação, mas a gente precisa traçar o nosso caminho, definir as estratégias e seguir em frente com determinação. Faz sentido. E o autor, ele vai além dessa ideia da fé como motor, né? Ele fala da fé como uma crença inabalável na nossa capacidade de transformação. Sim. E aí que entra a Louise Hay, né? Com aquela ideia do poder da mente, de que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. É verdade. Ela fala muito sobre isso, né? Que a gente atrai para nossa vida aquilo que a gente acredita. Exato. Então, se a gente acredita que é capaz de mudar, de se transformar, a gente abre caminho para que essa mudança aconteça. E o contrário também é verdadeiro, né? Se a gente duvida, se a gente se coloca para baixo. Com certeza. Aí a gente coloca barreiras, cria obstáculos e fica mais difícil alcançar nossos objetivos. E aí a gente cai naquela armadilha da autocrítica, né? Que o autor também aborda no capítulo. Sim, a autocrítica excessiva é um perigo. A gente precisa se avaliar, claro, mas sem se condenar, sem se martirizar. É como se a gente tivesse um crítico interno implacável, né? Que só aponta defeitos e nunca elogia. E esse crítico interno, muitas vezes, é muito mais cruel do que a gente seria com qualquer outra pessoa. Verdade. A gente se cobra demais, se culpa por tudo e acaba se sabotando. E aí, como o autor bem coloca, a reforma íntima vira um martírio, um peso, em vez de ser um processo de crescimento e libertação. Entendi. A gente precisa ter cuidado para não transformar a busca pela mudança numa fonte de sofrimento, né? Exatamente. A reforma íntima deve ser um processo leve, prazeroso, que nos leve em direção à felicidade e não o contrário. E como a gente faz para encontrar esse equilíbrio? Para se autoavaliar sem se destruir? O autor nos dá algumas dicas importantes, né? Sim, e a primeira delas é a autocompaixão. Isso mesmo. A gente precisa aprender a ser mais gentil com a gente mesmo, a se perdoar pelos erros, a reconhecer que somos humanos e que estamos em constante aprendizado. A gente precisa se tratar com o mesmo carinho e compreensão que a gente trata um amigo querido, né? Exatamente. Se um amigo erra, a gente tenta acolher, dar apoio, né? A gente precisa fazer o mesmo por nós mesmos. É, a gente que merece essa gentileza, essa compaixão, né? Sem dúvida. E a partir dessa autocompaixão, a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza, sem tanto julgamento, sem tanta autocobrança. E aí fica mais fácil trilhar o caminho da reforma íntima com leveza, né? Com certeza. Porque a gente entende que a mudança é um processo gradual, que exige paciência, persistência e que os erros fazem parte do caminho. E o autor fala sobre essa questão da paciência, né? Ele critica o que ele chama de neurotização da reforma íntima. Ah, é. Ele usa esse termo para descrever aquela ânsia por resultados imediatos, aquela cobrança excessiva por perfeição instantânea. E essa neurotização, ela pode ser muito prejudicial, né? Sim, porque a gente acaba se frustrando, se desanimando e pode até desistir da jornada. É como se a gente quisesse correr uma maratona sem nenhum treinamento, né? A gente precisa se preparar e, no nosso ritmo, respeitar os nossos limites. Exatamente. A reforma íntima é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. E a gente precisa ter essa consciência, né? Para não se cobrar demais e acabar se machucando no processo. Com certeza. E aí, em vez de focar na pressa, na ansiedade, a gente pode direcionar a nossa energia para celebrar as pequenas vitórias, sabe? Sim. Celebrar cada passo dado, cada obstáculo superado, por menor que seja. Isso nos dá ânimo, nos motiva a continuar e fortalece a nossa fé na nossa capacidade de transformação. E falando em fé, o autor ele usa uma analogia interessante para ilustrar essa jornada, né? Sim.
A analogia da guerra e das batalhas internas. Ele compara a reforma íntima a uma guerra, né? Com suas batalhas, suas vitórias e suas derrotas. E como em qualquer guerra, a gente precisa ter estratégias, ter disciplina, ter coragem para enfrentar os desafios. E principalmente ter fé na vitória final, né? Sem fé, a gente se perde no meio do caminho, desiste da luta. Verdade. Mas e quando a gente perde uma batalha? Como lidar com a derrota? Essa é uma pergunta importante, né? E o autor, ele nos ensina que a derrota faz parte do processo. A gente não pode se deixar abater pelos tropeços, né? Exatamente, a gente precisa aprender com os erros, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente com ainda mais determinação. E como a gente faz para não desanimar? Para não perder a fé? O autor nos convida a focar naquilo que a gente já conquistou, sabe? A olhar para trás e reconhecer o quanto a gente já evoluiu, o quanto a gente já superou. É olhar para trás com gratidão, né? Sim. E também com orgulho, com a certeza de que a gente é capaz de superar qualquer obstáculo. E aí, com essa bagagem de experiências, a gente pode seguir em frente com mais confiança, mais força, mais fé na vitória final. Exatamente. A cada batalha vencida, a nossa fé se fortalece e a gente se aproxima cada vez mais do nosso objetivo. E essa jornada não é solitária, né? A gente tem o apoio do autor que nos guia com seus ensinamentos. Sim. E a gente tem o apoio um do outro também, né? É verdade. A gente pode compartilhar nossas experiências, nossas dúvidas, nossas conquistas. E aprender um com o outro, se fortalecer mutuamente. E juntos a gente consegue trilhar esse caminho com mais leveza, mais alegria e com a certeza que a vitória é possível. Com certeza. A reforma íntima é um desafio, mas também é uma oportunidade incrível de crescimento, de autoconhecimento, de transformação. E vale a pena cada passo, cada esforço, cada lágrima, cada sorriso. É isso aí. A jornada é longa, mas a recompensa é imensa. É importante a gente lembrar que essa jornada da reforma íntima não é linear, né? Tem altos e baixos, né? Exatamente. Tem dias que a gente acorda com a energia lá em cima, pronto para encarar qualquer desafio. E tem dias que a gente só quer ficar debaixo das cobertas, né? Acontece. E tudo bem, a gente precisa respeitar esses momentos de baixa, sabe? Sim, sem se culpar, né? Exatamente. A autocompaixão, como a gente falou, é fundamental nesse processo. A gente precisa se acolher nesses momentos, né? Se dá um tempo para recarregar as energias. Isso mesmo. E entender que faz parte do processo, né? Ninguém tá 100% o tempo todo. Verdade. E o autor ele fala sobre a importância do auto-perdão, né? Sim. Ele fala que a gente precisa se perdoar pelos erros do passado, pelas escolhas que a gente fez, pelas vezes que a gente tropeçou. Se libertar do peso da culpa, né? Exatamente. A culpa é um fardo que a gente carrega sem necessidade, sabe? E ela nos impede de seguir em frente, de evoluir. É como se a gente ficasse preso ao passado, né? Isso mesmo. E o perdão, ele nos liberta, nos permite recomeçar, sabe? Sim, com mais leveza, né? Exatamente. E com mais sabedoria, né? Afinal, a gente aprende com os erros. É verdade. E o autor, ele também fala sobre a importância de cultivar o que chama de em que essas qualidades. É. Ele fala sobre a gentileza, a compaixão, a paciência, a humildade. Virtudes importantes, né? Sim. E que muitas vezes a gente esquece de cultivar, né? A gente vive num mundo tão acelerado, né, que a gente acaba se desconectando dessas qualidades. Verdade. Mas elas são essenciais para a nossa felicidade, para a nossa paz interior. E para nossa reforma íntima, né? Com certeza. Porque elas nos ajudam a lidar com os desafios, com as dificuldades, com mais serenidade, com mais amor. E o autor, ele coloca a alegria como um elemento fundamental nesse processo, né? Sim. Ele fala que a alegria autêntica, aquela que vem de dentro, é um combustível poderoso para a nossa transformação. A alegria nos dá energia, nos impulsiona, né? Exatamente. Ela nos torna mais fortes, mais resilientes. Mas e quando a gente não consegue encontrar essa alegria? O que fazer nesses momentos de desânimo? O autor sugere o trabalho e a oração. Interessante. Me explica melhor isso. O trabalho, quando feito com amor, com dedicação, pode ser uma fonte de realização de propósito, sabe? E a oração, por sua vez, nos conecta com a nossa espiritualidade, nos dá força, nos guia. É como se o trabalho e a oração fossem dois pilares que nos sustentam. Exatamente. E que nos ajudam a encontrar o equilíbrio, a paz interior. Faz sentido. E o autor, ele finaliza o capítulo lembrando a gente da importância de celebrar as pequenas vitórias. Sim. Ele fala que cada passo dado na direção da mudança, por menor que seja, é motivo de comemoração. A gente precisa reconhecer nossos progressos, né? Com certeza. E agradecer por cada conquista, por cada aprendizado. E aí a gente vai construindo essa jornada da reforma íntima com mais leveza, com mais alegria, com mais fé na vitória final. É isso aí.
É um passo de cada vez, celebrando cada conquista e confiando na nossa capacidade de transformação. Nossa, quanta coisa a gente aprendeu nesse capítulo, né? É verdade. E você, o que mais te marcou nessa conversa sobre fé nas vitórias? Olha, acho que o ponto central para mim foi essa ênfase na autocompaixão. O autor realmente bate bastante nessa tecla, né? De que a reforma íntima não precisa ser um martírio. Exato. E ele usa cada frase, cada exemplo para mostrar que a gente pode trilhar esse caminho com mais leveza. E uma frase que me tocou bastante foi aquela da Louise Hay, sabe? Qual delas? Ah, lembrei. Que ela diz: quando realmente amamos, aceitamos e aprovamos a nós mesmos exatamente como somos, tudo na vida funciona. É verdade, essa frase é poderosa. É como se ela resumisse tudo que a gente conversou, né? Sim. A autoaceitação, o autoperdão, a fé na nossa capacidade de mudar, o amor próprio. Tudo isso contribui para que a gente viva com mais leveza, com mais harmonia. E para que a gente consiga alcançar nossos objetivos, né? Exato. E para finalizar nosso mergulho de hoje, queria deixar uma pergunta para você que está nos ouvindo. Pode perguntar. Qual a pequena vitória que você pode celebrar hoje? Boa pergunta. Reflita aí sobre isso. E qual pequeno passo você pode dar em direção à sua reforma íntima, à sua felicidade? Lembre-se, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. Que a gente possa seguir trilhando esse caminho com mais leveza, com mais compaixão e com muita fé nas nossas vitórias. Isso aí. A gente se encontra no próximo mergulho. Até lá. E continue refletindo sobre os ensinamentos do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Até a próxima.